Olá, seja bem-vinda ao Caminho da Estrela. Antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta muito simples e importante. Quanto tempo faz que você não para de verdade para se escutar? Não para escutar o barulho do mundo, o que as pessoas têm para te dizer, as demandas, as obrigações ou os papéis que você cumpre, que eu sei, eu imagino que não são poucos. Eu estou falando de parar para escutar você. Muitas mulheres chegam até aqui com a sensação de estarem sempre ocupadas, sempre fazendo, sempre resolvendo e ao mesmo tempo sentem um vazio difícil de explicar. Como se faltasse uma direção, como se tudo estivesse pesado demais. Sabe, o mundo nos ensinou a sermos eficientes, rápidas, disponíveis, mas quase nunca nos ensinou a pausar, a escutar a gente. Mesmo nós, mulheres de fé, mesmo mulheres que rezam, que acreditam e que confiam em Deus, ainda assim sentem esse vazio. Fique tranquila, isso não é falta de fé, é falta de escuta. O Caminho da Estrela nasceu exatamente desse questionamento, meu e de muitas mulheres que cruzaram o meu caminho ao longo desses anos que eu estou trabalhando com as mandalas da fé. Já fazem mais de 18 anos que eu estou com as mandalas da fé, não somente como uma arte. Elas são, na verdade, uma fonte de estudo, de silêncio e de direção interior. Quando eu comecei a estudar a história dos Três Reis Magos, algo me chamou muito a atenção. Eles apareceram no início do ano, no começo de um ciclo. Olha que interessante, 3 homens sábios, 3 homens prósperos, conhecedores dos astros, intelectuais e mesmo assim seguiram uma estrela. Eles tinham muito, mas sabiam que faltava algo e sabiam que estavam se preparando para algo. E talvez seja também essa a sua sensação hoje. Você faz o que precisa ser feito, cumpre seus papéis, mas sente que ainda não chegou aonde precisa chegar. Existe um ensinamento antigo que diz o seguinte: o caminho se faz caminhando. E talvez o nosso erro seja querer clareza antes de dar o nosso primeiro passo. Por esta razão, eu quero te parabenizar por estar aqui. E nesta aula, eu vou te conduzir por uma experiência prática com uma mandala inspirada nos 3 reis magos. Você vai entender o sentido do círculo, o poder do centro e como essa arte milenar que chamamos de mandalas pode se tornar um caminho de escuta, de fé e de direção. Não é uma aula teórica, é uma vivência. Mesmo que você nunca tenha feito nenhum artesanato, se considere sem habilidades manuais, mesmo que você não se sinta criativa, fique muito tranquila. Se você permitir assistir essa aula na íntegra, essa aula pode ser o início de um caminho mais leve para a sua vida. Um caminho que não é para fora, mas para dentro de você mesma. Vamos começar? Antes de nós irmos para a parte prática, eu preciso te explicar algo muito importante. Nada do que nós vamos fazer aqui hoje é aleatório. Quando eu escolhi trabalhar com as mandalas, eu escolhi um formato não por estética, eu escolhi um símbolo. A palavra mandala significa círculo. E o círculo, desde sempre, representa a totalidade, unidade e harmonia. Ele não tem começo nem fim. Ele nos lembra que tudo, absolutamente tudo, está em movimento. É a geometria escolhida por Deus. Ao longo da história, o ser humano utilizou o círculo como instrumento de reconexão com o sagrado. Em diferentes culturas, em diferentes tempos, o círculo aparece como uma forma de organizar o interior. Sabe, quando a vida parece confusa por fora, nós buscamos o círculo para organizar por dentro. Mas existe algo ainda mais importante do que o círculo, que é o centro do círculo. Na psicologia analítica, o centro da mandala representa o self, aquilo que nos organiza, aquilo que nos traz para o eixo, aquilo que nos conecta com o que há de mais verdadeiro em nós. O centro da mandala, digamos que ele é o sagrado. Quando nós direcionamos o olhar para o centro, algo acontece, a nossa mente desacelera, a atenção se organiza e o barulho externo, ele diminui. Nas mandalas da fé, esse centro não é ocupado por qualquer imagem. Ele é ocupado conscientemente por um símbolo da fé cristã. Porque o símbolo não cria fé, ele desperta aquilo que já existe.
E hoje a nossa inspiração são os 3 reis magos. 3 homens sábios que estudavam os astros, que tinham conhecimento, que tinham recursos e mesmo assim seguiram uma estrela. A estrela aqui não é apenas um elemento da história, ela é um símbolo de direção. Quando tudo parece confuso, quando nós sabemos exatamente qual o próximo passo, a estrela não revela o caminho inteiro, ela revela o próximo passo. Ela diz: continue nesta direção que você vai encontrar aquilo que você busca. O caminho da estrela não é sobre chegar rápido a lugar nenhum, é sobre caminhar com sentido. E a mandala que nós vamos construir hoje representa exatamente isso. Um exercício de foco, presença, direção interior. Enquanto você constrói a mandala que eu vou te ensinar, você não está apenas fazendo uma bela arte. Você está treinando a atenção, está aprendendo a permanecer, está se colocando no caminho, está dentro do presente e agora você compreende o sentido do círculo, do centro e da estrela. Nós podemos ir agora para a prática. Eu quero que você faça essa experiência com calma, sem pressa, sem cobrança, porque o que transforma não é a velocidade, não é a perfeição, é a nossa presença no aqui e no agora. Então eu te convido para estar presente nesta aula, em todos os seus detalhes, para poder confeccionar esta mandala comigo e ter atenção nos detalhes de cada movimento, de cada escolha. Nada absolutamente dentro deste círculo está aqui por acaso. Vamos agora saber quais os materiais que você precisa para poder realizar a sua mandala, para poder fazer a sua arte. Então eu trouxe materiais simples, acessíveis, para que você não tenha desculpa para poder vivenciar essa experiência. E essa questão é uma das identidades das artes das mandalas da fé. É você ter acesso a oportunidade de fazer lindas artes, de se desenvolver como artista, como mandaleira da fé, de fazer parte de uma comunidade de mulheres que estão buscando sempre caminhar dentro de princípios de fé, de busca de hoje ser melhor do que ontem, em busca de vivenciar a fé nas nossas orações, na religião que nós escolhemos seguir, mas também por meio da nossa arte. Então eu trouxe aqui materiais simples para que você possa vivenciar essa experiência e ver o quanto ela faz sentido para você. A primeira coisa que você vai precisar para fazer a sua mandala é a imagem. E essas imagens são exclusivas mandalas da fé. Todas as imagens que eu trago nos meus cursos, elas são uma exclusividade mandalas da fé. Cuidado! Algumas pessoas escolhem às vezes pegar artes na internet, pegar artes aleatórias, e muitas artes elas têm direitos autorais e não podem ser utilizadas. Você que está aqui fazendo esse curso, assistindo essa aula, você tem acesso a esse PDF gratuitamente, assim como você está tendo acesso a essa aula. Bom, pelo menos quando ela foi gravada no intuito de ser gratuita. Não sei por quanto tempo ela estará aqui disponível gratuitamente, tá bom? Mas, se você está assistindo essa aula, com certeza você vai ter acesso a esse PDF aqui, ali onde está escrito materiais. Então, onde tiver escrito materiais, você clica, lá vai ter o PDF dessa imagem e você vai baixar essa imagem, ou no seu computador, no seu PC, ou no seu celular. Como ela é uma imagem em PDF, é importante você saber que ela está em formato de documento e não em formato de imagem. Então ela não vai baixar lá onde você tem as suas fotos. Ela vai baixar no lugar que você tem os seus documentos. Então olha aí, cada celular tem uma forma diferente de arquivar os documentos. Esse PDF, esse documento com esta imagem, você vai fazer o quê? Você vai encaminhar para uma gráfica rápida. Gente, hoje gráfica rápida tem em todo lugar. E essa gráfica rápida vai imprimir ela para você. E ela vai imprimir desse jeito. Ela vai ter, essa arte que nós vamos fazer aqui, ela tem aproximadamente 18 centímetros, não chega a 20 centímetros, tá? E aí você vai pedir para ela imprimir no tamanho A4, papel colchê,
semibrilho ou brilhante, acima de 200 gramas até 180 gramas. Fique tranquilo que tudo isso que eu estou falando aqui vai estar lá na descrição desse vídeo, junto com os materiais. Eu vou deixar bem escritinho para você como você manda imprimir esta imagem aqui, tá? Essa é a imagem desse curso. Esse aqui, ele tá dentro do curso. Todas essas artes que estão aqui, ó, elas estão dentro do curso completo, o Caminho da Estrela, e que está dentro do curso Santos e Santas também. Dentro do curso Santos e Santas, quem acessa esse curso também tem acesso ao curso O Caminho da Estrela, que nós falamos dos 3 reis, tá? Então esse aqui é como se fosse o início, um começo, uma iniciação, para que você possa conhecer todo um pouco, na verdade, do potencial das mandalas da fé e o que elas podem promover, tudo bem? Nos Santos e Santas, que é, se você quiser dar continuidade, é para onde eu aconselho você ir, e se você está aqui nessa aula, você vai ter uma condição especial. Lá, tudo que nós falamos, estudamos, né, nós também temos o estudo de outros santos e de outras santas, além dos 3 reis. Por exemplo, Santa Teresinha, Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis, São Jorge, São Benedito, Santo Antônio e muitos outros. São um total de 17 aproximadamente. Mas vamos lá, em todos eles eu forneço a imagem dos PDFs para você poder trabalhar com tranquilidade. E esse PDF tem algumas regras, tá? Ele é para utilização seu, que você está fazendo o curso. Então você pode imprimir quantas imagens dessa você quiser e pode fazer quantas artes você quiser para presentear quem você quiser ou para expor, se você for artesã, da maneira que você achar melhor. Você só não pode compartilhar esse documento, esse PDF com outras pessoas. Ele só está disponível para quem faz o curso. Esse é o meu pedido para você, é o direito, né, Mandalas da Fé. Então a Mandalas da Fé tem direitos autorais sobre essa imagem e ela só deve ser usada pelas minhas alunas que acessam a devida aula, tá bom? Então esse aqui é o primeiro material que você vai precisar. Você vai precisar de uma base para poder construir a sua mandala. Essa daqui, por exemplo, eu fiz no MDF, tá? Essa daqui, como eu disse, está dentro do curso. Então aqui, ó, eu fiz no MDF, ela tem todos esses detalhes, MDF 3 milímetros. Mas você tá chegando aqui, poxa, onde eu compro MDF? MDF você compra em diversos materiais, lojas que vendem materiais artesanais. Mas essa aula eu vou gravar num papelão, ó, que eu comprei numa loja que trabalha de festas. Tem loja de festas que vende coisas para festas. Eu comprei esse pratinho aqui de papelão. Esse lado já tem uma proteção. Esse lado aqui, ó, é de papelão. É aonde eu vou fazer a minha imagem, tá bom? Tem esse tamanho aqui, se eu não me engano, tem 18 centímetros. 19 centímetros, tá? O tamanho dele é 19 centímetros. Aqui eu trouxe outras imagens que estão lá dentro dos outros cursos, tá? As imagens que estão dentro do curso, dos 3, do Caminho da Estrela. Vou deixar aqui do lado, que nós vamos usar essa daqui. Vamos precisar da cola Cascorex, que é a melhor que tem, gente. Você tem outros materiais, mas o melhor material que eu tenho é a cola Cascorex para você poder trabalhar. Então isso aqui vale a pena investir. Você acha até em materiais de construção e não acha só de 1 litro. Você acha tamanhos menores também, de 500 ml, de 250 ml. Vamos usar a Dimensional 3D Glitter Alto Relevo, que é essa daqui, tá? Esse aqui é uma identidade Mandalas da Fé. Então vale a pena você adquirir. Cuidado com o vencimento, ela tem que estar bem molinha. Um pincel e o verniz da sua escolha. Aqui eu trouxe a base d'água, um verniz à base d'água para ficar mais fácil para você que está começando agora. Então observe, o que nós vamos usar para fazer a nossa arte? Vamos usar cola Cascorex, vamos usar verniz, uma dimensional 3D, um pincel, uma base e aqui uma imagem que nós escolhemos para nos inspirar, os 3 reis magos. Somente isso. Vamos agora para a nossa aula prática. Vou virar a câmera e vou mostrar em todos os detalhes. Enquanto a gente confecciona, a gente vai conversar e vai estudar um pouco mais a respeito desses 3 queridos reis.
que foram lá e tiveram o grande merecimento de conhecer o menino Jesus. Muito bem, vamos começar agora então a nossa aula prática, né? Que envolve também estudo, que envolve conhecimento. Como eu disse para vocês, nada, absolutamente nada aqui foi escolhido por acaso. Tudo tem um porquê. Dentro de um círculo, quando nós escolhemos trabalhar com as mandalas, nós escolhemos trabalhar com consciência, com presença, né? Então é uma escolha. Aqui então eu tenho uma imagem que está no tamanho de... Deixa eu cortar aqui. Eu vou ver se deu 18 centímetros, que a minha base é de 18 centímetros, tá? Então, escolher o círculo para trabalhar não é uma coisa que nasceu do nada. As mandalas chegaram na minha vida no ano de 2007, no momento em que eu falo assim, que é o momento que eu mais precisava delas, elas chegaram na minha vida. Desde então, eu não parei mais de trabalhar com as mandalas. Elas são para mim o meu caminho de retorno ao meu centro, de retorno a mim mesma. Eu gosto de pensar que nós estamos todas num caminho de volta para dentro da gente, nesse encontro com Deus, né? Então aqui, ó, esse recorte é uma parte importante. Todo o processo, ele é bem simples. As mandalas da fé é uma arte que eu faço questão dela ser simples e acessível para todas as mulheres. Então, por isso que eu forneço tudo de uma forma que você tenha facilidade, tá? E não vai ter cortes. Eu vou fazer ela inteirinha com você aqui, sem cortes. Às vezes as pessoas falam assim, aula gratuita, normalmente tem aquela... Não gosto de falar isso, que parece que eu tô julgando o trabalho de outras pessoas, né? Deixa eu ver como é que eu posso falar. O que eu posso dizer é que as minhas aulas gratuitas, elas são completas, são inteiras, tá? São íntegras. Eu realmente quero que você tenha uma experiência, por mais que não seja o conteúdo completo da íntegra que está dentro do curso, mas que você realmente saiba o que eu espero, o que eu desejo que você sinta e a minha forma de trabalhar, tá bom? Então aqui, ó, recortei a imagem que você tem acesso, só você ir lá nos materiais, e nós vamos colocar ela, ó, bem aqui, tá? Desse lado de cá. Esse lado aqui, como ele já tá branquinho, já tá bonitinho, eu vou deixar que ele já tá protegido. Aqui cair água não estraga, tá bom? E esse aqui, ó, eu vou colocar ele bem aqui. Centralizar bem, tô vendo se ele vai caber. Vocês estão vendo que tá sobrando um pouquinho aqui, ó, dessa pontinha. Eu vou ter que tirar para que não fique sobrando aqui, para ficar bem certinho. Eu não fiz nenhuma mandala dessa antes dessa aula, eu tô fazendo especialmente com vocês aqui, vivenciando esse momento. Quando eu escolhi colocar, trazer a história dos 3 reis, então os 3 reis são 3 reis considerados santos, 3 santos, né? A história completa deles está dentro do curso, mas eu vou trazer para vocês alguma coisa aqui. Não vou usar nem pincel para poder passar aqui, vou usar a própria mão, não, mas assim, eu uso rolinho nas aulas profissionais, tá? Vocês vão ver usando rolinho, mas aqui eu tô usando o dedinho para vocês não encontrarem dificuldades, tá bom? Vamos fazer tudo com bem simplicidade para que vocês possam fazer a mandala de vocês e saber como é que eu crio as mandalas da fé. Então, eu estudando a história dos 3 reis magos, descobri, inclusive, que na Bíblia nem fala que eles são 3, né? Na Bíblia fala que eles, vamos dizer assim, começamos a falar de 3 por conta dos presentes, porque falam que Jesus ganhou 3 presentes, e aí a gente chega à conclusão de que são 3 reis. Mas eu não vou contar a história completa deles, senão a aula vai ficar muito comprida para quem está aqui tendo essa primeira experiência, tá? No curso eu explico direitinho todo o contexto histórico para vocês, tá bom? Ó, o que a gente tem de maior exemplo deles? Os 3 reis estudavam os astros, eram sábios, homens
de grande sabedoria. Aqui, olha, cuidado, bastante cuidado. Vou pedir para vocês. Coloquei ela aqui, mas eu vou colocar ela no lugar certinho, ó. E eu vou colocando daqui para lá, para não criar bolha. Ó. Prontinho. Esse aqui, essa mandalinha que nós estamos confeccionando, ela vai ser o nosso símbolo, tá? É como se ela fosse quando você confeccionar ela, eu quero que você se lembre de tudo que nós estamos aqui estudando. Tudo que nós estamos estudando. Para que você possa se lembrar de qual é realmente o nosso verdadeiro propósito. Ó, bem colocadinho. Na aula vocês vão ver que eu uso um paninho aqui para poder colocar, mas hoje eu quero mostrar que você não precisa de tanta coisa para poder fazer a sua arte, tá? Eu não falei na hora que eu falei do material, mas como tá sobrando um detalhezinho aqui, ó, eu vou usar uma metálica dourada. Você pode usar outra tinta que você tiver, mas se você for comprar, eu te aconselho comprar a metálica dourada, tá? A metálica dourada a gente utiliza muito. E eu vou pintar essa lateral aqui, ó. Fazer um acabamento. Então, os 3-6, eles estudavam os astros. Eles eram de lugares diferentes. Estudavam os astros. Na verdade, a Bíblia fala que eles eram de uma mesma região, mas depois, com o tempo, começaram a dizer que eles eram de regiões mais diferentes. E eram estudiosos dos astros e também estudiosos das escrituras. Também estudiosos das escrituras. Então, eles sabiam que algo iria acontecer, que o Messias iria nascer, né? Mas eu acho que isso veio com o tempo. E aí eles começaram a se preparar para poder receber os sinais. Se você me perguntar assim, Elisete, qual para você é o maior ensinamento desses 3 reis, né? Porque uma coisa que eu gosto, quando eu estou fazendo uma mandala, é tirar para mim quais são os principais ensinamentos daquela inspiração. Então, aqui, por exemplo, a minha inspiração são eles. Então, quando eu estou fazendo uma mandala de São Francisco é a minha inspiração. E aí eu vou buscar tirar todas as lições possíveis da história dele. Se eu estiver fazendo uma mandala de Santa Rita de Cássia, eu vou estudar a história dela e saber todas as lições que eu posso tirar com a vida que ela teve, né? E se você me perguntar qual é o maior ensinamento para você dos 3 reis magos, né? O que você considera assim algo forte? Eu considero que, para mim, o maior ensinamento que eles nos trouxe é justamente prestar atenção nos sinais. Prestar atenção nos sinais. Estou aqui pegando uma água para limpar meu pincel. Meu bem sempre fica pertinho de mim. Hoje ele não tá aqui pertinho na hora que eu tô gravando essa aula para vocês, tá? Mas é uma coisa importante a gente prestar atenção nos sinais. Eu tive um post recentemente que eu falei assim, que o meu filho perguntou para mim, mãe, por que Deus não fala mais hoje em dia como ele falava na época com os profetas? E eu disse assim, será que eu perguntei para mim mesma, né, conversando com ele, será que Deus não fala mais com a gente? Deixa eu ver se está gravando direitinho aqui. Ou será que a gente é que não está escutando mais, né? Deixa eu ver. Tá, ok. Ou será que somos nós que não estamos mais ouvindo, né?
E nós só conseguimos ouvir essa voz de Deus se nós aprendermos a ter tempo para escutar, para nos ouvir. Aí nós falamos da meditação. Ah, mas fala sério, gente. Quem consegue hoje parar, ficar quietinha para escutar os pensamentos? Eu tenho momentos hoje que eu adoro fazer isso, de verdade. Mas, ó, eu tô batendo ele aqui para que eu possa ver a textura, saber se ele não tá entupido, ó. A Dimensional 3D, ela é um produto que ele é uma identidade das mandalas da fé. Quando eu comecei a fazer as mandalas da fé, eu descobri que a Dimensional conseguia tirar a minha imagem do papel, sabe? Como se ela saísse daqui. Você observa, olha como ela está aqui. Deixa eu pegar uma aqui. Olha essa tá no curso, tá? Olha essa, parece que ela sai do papel. Então, a gente percebe a importância da Dimensional. Olha, aqui ela não tá com a Dimensional, tá vendo? E aqui ela está com a Dimensional. É muita diferença. E então, ela virou meio que uma identidade das mandalas da fé. Aqui, por exemplo, eu usei a Dimensional branca também, ó. A branca, a verde, tá vendo? Como ela fica linda. Essa imagem também tá no curso O Caminho da Estrela, tá? E mesmo nas imagens menores, como essa aqui, ó, tá vendo? Também a gente usa com mais detalhes. Aqui tem a oração também, tá, queridas? Eu também, em todas as nossas artes, tem um acabamento do verso, tá? Essa daqui a gente não vai ter, que é uma aula, como é que a gente fala, hein? É um experimento, é você tendo a sua primeira experiência, é você me conhecendo, né? Antes de investir em você. Então, aqui você também tem as orações, tá bom? Vamos lá. Então, quando eu conheci as dimensionais, eu não parei de usar mais, porque elas dão um efeito muito lindo, muito especial. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu sinto, assim, E agora, olha, deixa eu mostrar uma coisa. Essa daqui eu tô achando até dura, ó. Tô achando muito dura. Deixa eu ver se eu acho uma... Isso é importante vocês olharem sempre o vencimento da dimensional, tá? Muita gente pergunta pra mim, tem jeito da gente... Espero que vocês estejam me ouvindo. Tem jeito da gente... Se a dimensional estiver dura, não tem, tá? Não tem. Se a dimensional endurecer, não tem nada que você possa fazer para resolver. Aqui, ó. Você sempre bate ela e você vai testar ela antes de você levar para sua mandala. Testa ela. O que eu acho mais importante? Nos meus cursos eu sempre dou exercícios, tá bom? Mas aqui, o mais importante que eu vou falar para você é o seguinte, não coloca ela em pé. Porque se você colocar ela em pé, ó, ela não vai fazer o efeito. Ela vai ficar um risco. Você vai deitar a dimensional para que ela possa fazer esse altinho aqui, ó, tá? Então, ela fica deitadinha. É como aprender a escrever. E o interessante é que esse exercício de trabalhar com a dimensional, a gente aprende o tempo todo, né? Aprende o tempo todinho. Mas vamos lá. Porque tudo que você tá fazendo aqui tá te promovendo um bem. É muito lindo. Então, por exemplo, quando você tá trabalhando com a dimensional, fazendo esse movimento de destacar o que você acha mais importante, tá vendo? Presta bem atenção, eu vou aumentar a câmera para você poder ver em detalhes aqui as minhas escolhas. Você está trabalhando a sua concentração e você está trabalhando a sua coordenação motora, quase todas as suas funções cognitivas. A sua atenção automaticamente, quase, né, que automaticamente, está no aqui e no agora. Você está aprendendo a vivenciar o presente por meio de uma atividade manual, que é confeccionar as suas mandalas. E além disso, você está
escolhendo trabalhar e se reconectar à sua fé. Enquanto nós estamos aqui confeccionando a nossa arte, nós estamos falando de quem? Falando de Deus, falando de Jesus, falando da sensibilidade dos 3 reis magos e buscando aprender com eles e trazer os ensinamentos deles para a nossa vida. Então eles se capacitaram, se prepararam e esperaram o sinal, e quando o sinal veio, eles estavam prontos para seguir a estrela. E eles não mediram esforços e não tiveram medo nem dúvida, eles só seguiram a estrela, tá? No curso eu vou contar para vocês a parte que eles encontram Herodes, vou contar para vocês o significado dos presentes que eles estão aqui carregando. Não vai dar para eu, nessa aula curtinha, eu contar todos os detalhes para vocês, tá? Do significado dos presentes, de onde que eles vieram, como eles foram utilizados. Mas é importante você saber que tudo tem significado. Nada, absolutamente nada aqui está aqui por acaso. Tudo aqui tem um porquê. Todas as técnicas que eu utilizo aqui têm um porquê. Os 3 reis, quando seguiram a estrela e encontraram o menino Jesus, outro exemplo que eles nos dão é de humildade. A gente fica esperando ver Deus nas coisas grandes, quando as coisas grandes se realizam, quando na verdade Deus se apresenta o tempo todo. Mas será que a gente tem humildade para perceber a presença de Deus? Quantas pessoas vivem mais reclamando do que agradecendo? Como que vai perceber Deus na vida dessa forma, né? É bem difícil perceber Deus dessa forma. Aqui existem muitas possibilidades na confecção das nossas mandalas, tá? Eu estou usando a mais simples de todas, que é somente a dimensional, para que vocês percebam que é um começo. Então, eu estou só usando a dimensional e mostrando para vocês que é possível vocês confeccionarem uma linda arte só usando as imagens que as mandalas da fé fornecem para vocês, que eu forneço com todo carinho em todos os meus cursos, todos os ensinamentos e de diversos tamanhos, como vocês viram aqui, né? Aqui eu já mostrei para vocês 3 tamanhos de mandalas, utilizando 3 formas diferentes de construção. Uma outra coisa que está vindo na minha mente para falar para vocês aqui é como que hoje, né, a gente vê algumas pessoas falando dos astros e às vezes tem pessoas que até têm algum preconceito, porque realmente é uma pena que exista tanta curiosidade nesse sentido, né, com relação ao estudo dos astros, ao que eles promovem, né, ao nosso nascimento, como estava o céu quando a gente nasceu. Mas tem uma coisa que nós podemos fazer, que não tem como a gente ter risco de cair na mão de curiosos nesse sentido. Nós temos a Lua, que nos ensina tanto, que nos ensina a parar, que tem um momento da gente repousar, que a gente precisa ter atenção com este horário, né? Que é como se ela viesse trazer para a gente um conforto, um momento de abraço, né? Nós temos o sol, que é o movimento, que é a ação, que é a luz do dia. Então, vocês podem perceber que o céu, quantas vezes você parou para olhar para o céu? Antigamente, até hoje, na verdade, meu pai, que é um homem da roça, ele sabe se vai chover olhando para o céu. Ele planta na época certa, de acordo com a fase da lua. Ele também colhe o que ele planta, dependendo do que ele plantou, porque ele fala que cada coisa tem a época certa de colher, a lua certa de colher, de acordo com a lua. E nós? Você que é mulher, você já observou como você fica em cada fase lunar? Você acredita nisso? Você estuda isso? As mandalas me fizeram estudar.
Eu comecei a estudar o movimento dos astros, comecei a estudar o movimento da lua, então eu sei como é que eu me sinto quando a lua está cheia, eu sei como é que eu me sinto quando a lua está na fase minguante, nova, crescente. Eu sei que eu não sou a mesma nas fases lunares, né? As crianças também, o movimento delas. O meu ateliê fica na minha casa, tá? Eu tô gravando essa aula em casa. E aqui tem cachorrinhos, tem movimento. E não me incomoda. Isso é uma coisa que não me incomoda. Não atrapalha a sua meditação quando você está trabalhando, não. Eu tô aqui com você agora. Eu tô aqui com você fazendo essa linda mandala, fazendo as minhas reflexões nesse momento. Meditar não é parar de pensar. Meditar é você focar a sua atenção numa única coisa. Aqui nós estamos focando a nossa atenção nesse momento sagrado, nesse movimento divino, de fazer uma mandala que representa os 3 reis, de trazer essa sabedoria para a nossa vida. Vocês podem olhar que aqui eu fiz questão de colocar esse movimento dos planetas em volta da mandala deles, mostrando esse movimento, mostrando o que eles estudavam, porque a mensagem veio dos céus, mas eles estavam prontos para receber o aviso. Eles se prepararam para isso. Então, às vezes, a gente sente que está andando em círculos, sente que não está... parece que a gente não sabe para onde está indo, mas Deus sabe. Quando antes de conhecer as mandalas, gente, a minha formação é administração financeira. Trabalhei anos com contabilidade também, gestão de pessoas, pequenas empresas. Quando que eu pensei que isso seria útil? Porque a minha origem, a minha identidade era artista e eu nem sabia, né? Mas hoje, graças a esse movimento que Deus me preparou para hoje saber empreender, saber trabalhar e poder viver da minha arte. Quantos artistas conseguem viver da sua arte? Graças a Deus, Ele me deu essa condição, esse aprendizado. E por isso que eu estou aqui também compartilhando isso com você. Olha, gente, aqui eu escolhi, se vocês olharem bem essa mandala, ó, vocês vão ver que os reis, eles estão com uma fisionomia séria, mas ao mesmo tempo alegre. Por quê? Imagina que não tem motivo para tristeza. Esses reis, eles foram prestigiar o menino Deus e foram levar tudo que esse menino Deus precisava, necessitava para poder cumprir com a sua missão. Então Deus é o provedor. Às vezes a gente se preocupa tanto e não entrega para Deus. Eu orei, pedi para Deus isso. Orou, pediu para Deus, mas vive preocupada. Será que a gente confia que Deus é capaz de nos atender? Eu gosto de dizer e falo muito para os meus filhos isso, né? A fé é a ausência de preocupação. Se eu tô preocupada, é porque eu não tenho fé ainda o suficiente para não ter preocupação. Então, quando eu faço um pedido para Deus, quando eu entrego para Ele algo, eu digo para Ele: Senhor, agora é com o Senhor. Busco fazer a minha parte, mas é com Ele. Por exemplo, agora eu estou aqui fazendo a minha parte, apresentando essa arte para você, fazendo junto com você todas as minhas reflexões. Nada do que eu estou falando aqui com você é algo que eu falei programado, planejado. Não, é a inspiração do momento. E assim são todas as minhas aulas, a inspiração do momento. Claro que tem um estudo antes. Por exemplo, os 3 reis na aula, você vai entender de onde que veio os nomes, Gaspar, Baltazar, Belchior. Você vai entender de que região que eles vieram, por que que eles vieram, por que que eles passaram e foram lá falar com Herodes, né? Por que que eles não voltaram lá para falar com Herodes, o que que aconteceu. A gente vê isso tudo em detalhes. Mas para que essa aula não ficasse longa e também para que você possa se dar a oportunidade de se aprofundar, se fazer sentido para você, tá? Então lá a gente estuda tudo nos seus mínimos detalhes, assim como a gente estuda também em todos os meus cursos. Queridas, olhem, aqui, olhem como que só com essa dimensional,
com a imagem que eu dei para vocês e com uma cola, dá uma olhada o que nós somos capazes de produzir. Olha só isso. A única coisa que tá faltando aqui é passar o verniz, tá? Que não vai dar para eu passar nessa aula, porque senão você vai ficar muito comprido, tem que esperar ela secar e nós vamos passar o verniz. Mas o verniz, olha, você pode escolher qualquer verniz que você quiser, usar um pincel macio, tá? Usar um pincel macio. Assista lá o meu Instagram que eu vou deixar gravadinha a aula do verniz para você, tá bom? Olha, e aí você vai colocar num aparador, no suportezinho, igual esse aqui, ó. Esse suportezinho é muito facinho da gente encontrar em lojas de artesanato, tem de madeira, tem de diversos materiais. Olha que lindo que ele é. Viu? Muito especial, né? E aqui, ó, essa daqui, deixa eu deixar aqui do ladinho pra você. Ó. Essa daqui é uma mandala que a gente fez no curso, ó. Tá vendo? Passo a passo dela tá no curso. Essa também está no curso. Todos os detalhes dela tá no curso. E essa aqui também está no curso, tá? Esse aqui é o curso dos 3 Reis Magos, o Caminho da Estrela, onde você vai aprender tudo em detalhes e vai aprender outras técnicas também. E você, se fez sentido para você também, eu te convido a conhecer o curso Santos e Santas, onde nós estudamos, além dos 3 Reis, né? Nós estudamos 17 santos e santas muito especiais que foram eleitos por um grupo, né? De mulheres, nós temos um grupo de mentoria no WhatsApp, onde elas trocam informações, somos uma comunidade de mandaleiras da fé, da qual, se isso tudo fez sentido para você, você pode fazer parte a partir de agora. Conhecer, se aprofundar, acompanhar e entender o que aconteceu na história de cada um desses santos e santas, o que eles nos ensinam, quais são os aprendizados, e você seguir o caminho da estrela, você se permitir brilhar. Observe quanto tempo você ficou comigo aqui, focada a sua atenção na construção dessa arte. O que você sentiu, como você se sentiu, né? Experimente, permita-se viver essa experiência, dê a si mesma uma oportunidade. Conheça os santos e santas, conheça suas histórias e tudo o que elas podem promover, tá bom? Seja bem-vinda a esse lindo universo das mandalas da fé. Espero te ver novamente em meus próximos cursos, em meus próximos encontros. Espero te ver também no meu Instagram. Estou à sua disposição para qualquer coisa, para qualquer dúvida, qualquer movimento que você queira fazer a respeito das mandalas da fé. Um grande abraço, que você possa, assim como os 3 reis, permitir-se prestar atenção nos sinais, se conectar ao seu verdadeiro propósito. Todas nós, eu vou falar isso olhando para você. A verdade é que todas nós, assim como os 3 reis magos, estamos caminhando na direção da estrela. Todas nós temos como principal propósito nos encontrar com o sagrado, acessar a nossa melhor versão como mulheres em qualquer área da vida. Eu costumo dizer que se em alguma área da vida você ainda não se sente plena, não se sente inteira, traga Deus mais presente. Às vezes a gente está feliz no trabalho, mas não está feliz no relacionamento. É porque no relacionamento Deus pode estar mais presente. Às vezes a gente está feliz no relacionamento, mas não está feliz e realizada no trabalho, é porque Deus pode estar mais presente ali. E as mandalas é uma forma de você trazer Deus ainda mais presente na sua vida. É uma forma de você, por meio da arte também, orar. Eu falo que cada mandala é uma oração. Cada arte que nós confeccionamos é um momento de oração. E além da gente vivenciar esse momento de oração, a gente ainda tem a oportunidade de compartilhar dessa mensagem de fé e de esperança com mais pessoas, porque a gente pode presentear, a gente pode oferecer isso como um trabalho, nós podemos levar essa mensagem de fé e de esperança.
Então, agora que você se permitiu vivenciar essa experiência, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade, fazer parte desse grupo de mandaleiras da fé, se aprofundar mais, se permitir, se dar a oportunidade de estudar mais junto com a gente. Seja bem-vinda à nossa comunidade, seja bem-vinda a essa corrente de fé, amor e esperança. Estamos juntas nesse caminho de de permitir que a nossa estrela possa brilhar, de nos encontrar com o sagrado, de trazer Deus por meio da arte das mandalas, por meio da nossa fé cristã, mais presente na nossa vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.